Uma boa noite. Antes mesmo da escrita ser inventada, o ser humano já se divertia contando e ouvindo histórias. Um prêmio da Secretaria de Cultura de São Paulo incentiva cada vez mais escritores a se arriscarem nessa antiga atividade capaz de transformar a vida de milhares de leitores. O Jornal da Cultura, edição de sábado, vai tratar dos rumos da literatura paulista. E veja também outros destaques dessa edição. Policial entra em hospital de Aracaju em busca dos assassinos do irmão e mata 3 pacientes. Atacante do São Paulo, Luiz Fabiano, tem o carro apreendido por conta de multas que somam R$10 mil. Escritores ganham fama na internet e transformam blogs em uma atividade lucrativa. Portadores de síndrome de Down vencem a timidez e roubam a cena numa peça de teatro emocionante. Expectativa de Santos e São Paulo na semifinal do Paulistão. Um tenente da Polícia Militar sergipana invade o maior hospital público de Aracaju atrás dos assassinos do irmão e mata 3 pacientes que aguardavam atendimento na enfermaria. 2 dos mortos não tinham nada a ver com o crime. O incidente começou com um assalto e morte do irmão do tenente da PM, Genilson Alves dos Santos. Um dos assaltantes saiu ferido e foi levado ao Hospital de Urgência do Sergipe, o maior de Aracaju. De armas em punho, o tenente Genilson e outros 2 homens invadiram o hospital. Na enfermaria, ao identificar o suposto assassino do irmão, Genilson e os acompanhantes abriram fogo contra ele. No tiroteio, Márcio Alberto Silva e Cleidson dos Santos, que esperavam para ser atendidos, também foram mortos. Eu agarrei meu irmão, mas minha prima, pelo amor de Deus, não atire nele não, que ele é inocente. O ataque ocorreu na madrugada deste sábado. Só os 2 acompanhantes do tenente da PM foram presos. O tenente Genilson Alves dos Santos se entregou agora há pouco. 5 pessoas morreram num acidente nesta manhã numa rodovia no noroeste do Paraná. Uma 6ª vítima está internado em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária, chovia muito no local do acidente na rodovia PR-323, altura do município de Cianorte. O carro se chocou com uma van e 4 das 5 mortes ocorreram no momento da batida. O Hospital Sírio-Libanês informou hoje que o quadro clínico do cantor Pedro Leonardo se estabilizou, embora continue grave. Segundo a equipe médica, a sedação de Pedro, filho do cantor Leonardo, está sendo diminuída. Ele se envolveu em um acidente de carro no último dia 20 e foi transferido de Goiás para São Paulo na quinta-feira. Luiz Fabiano, jogador do São Paulo, foi pego numa blitz de trânsito hoje de manhã perto do centro de treinamento do clube. Além do carro estar sem a placa da frente, havia 37 pontos na carteira de motorista do jogador, por multas que somam cerca de R$10 mil. O carro importado foi apreendido, mas Luiz Fabiano pôde ir embora. Engenheiros da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo estudam uma nova forma de fiscalizar a velocidade dos veículos, enquadrar aqueles motoristas espertinhos que só freiam nos locais dos radares fixos e depois voltam a pisar fundo. Quando o assunto é fiscalização por radar, as opiniões... Tem bastante, para multar a gente. É uma indústria da multa. Radar tem que ter mesmo, né? Eu acho que quanto mais radar tiver, mais a turma controla a velocidade. A velocidade diminui, mas na maioria das vezes só no local do radar. Os apressadinhos logo voltam a acelerar mais do que devem. Para coibir os motoristas que costumam enganar os radares, funcionários da CET fizeram um estudo simulando a fiscalização pela velocidade média dos veículos. Por esse método, os radares multariam não só quem ultrapassa o limite de velocidade na frente do equipamento, mas também quem acelera demais ao longo de toda a via. A pesquisa feita em junho do ano passado monitorou quase 500 mil veículos na ligação norte-sul de São Paulo, que envolve as avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães. 88% dos motoristas que cometeram infrações ultrapassaram a velocidade média no percurso. Tem alguns países, como a Itália, que foi um dos primeiros a aderirem a essa forma de fiscalização. Em alguns trechos de rodovia, eles tiveram uma redução de 50%, superior a 50% na acidentalidade. Para ser aplicado no Brasil, o novo sistema de fiscalização deve ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, mas só a fiscalização não basta. Hoje, quem perde a carteira, sendo suspenso, ele faz a entrega da carteira no Detran,
mas não há uma fiscalização se ele continua ou não dirigindo. Nos Estados Unidos, se você dirigir com habilitação vencida ou não possuir habilitação, você é preso em flagrante, conduzido a uma delegacia e vai responder um processo criminal. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, diz que o assunto deverá passar por uma discussão jurídica com base no Código de Trânsito Brasileiro, para depois ser estudada a viabilidade da implantação. Ganhar dinheiro fazendo o que gosta, sem muito estresse e sendo dono da própria rotina. Esse trabalho dos sonhos pode ser em um blog, site de conteúdo autoral facílimo de ser criado. O difícil mesmo é ter a ideia e conseguir mantê-la no ar. Luiz, de 24 anos, era funcionário público. Quando eu falei assim, eu vou largar um emprego estável do Estado para ir para São Paulo, viver de internet. As pessoas riram de mim, ninguém acreditou, as pessoas não entendiam. Minha mãe chorou muito, chorou semanas até. Ivo, 28 anos, demorou a encontrar sua vocação. Eu estudei em uma escola de padres, depois eu fiz vestibular para Direito e formei em Direito na Universidade Federal lá de Vitória, do Espírito Santo. E aí eu acabei não conseguindo ficar nesse mercado, assim, porque eu já gostava de comunicação, bagunça, essas coisas. Luiz e Ivo conheceram Cia, de 27 anos, que já fazia postagens na internet. Os três se juntaram, criaram um portal com 20 blogs, que recebe 450 mil visitantes por dia e que já tem ao menos 3 anunciantes por semana. A ideia inicial não era fazer um negócio, era fazer algo para me divertir, que é o que eu faço também, não deixa de ser. Mas hoje tem muita gente que cria um blog já de olho no negócio. E quando a ideia dá certo, além de dinheiro, o blogueiro ganha também um novo estilo de vida. Tem dias que eu tenho um dia livre, tranquilo, gostoso, que são meus dias preferidos, que eu fico no computador, que eu faço minhas pesquisas, que eu faço vários posts, já deixo programado. Outros dias eu tenho um monte de evento um atrás do outro. Outros dias... Com a experiência de 2 décadas de trabalho em revistas femininas, Juliana criou um blog de moda. No começo, teve de se valer das economias para pagar as contas. Mas, 3 anos depois, com 70 mil visitas por dia, ela já tem até uma agência para vender publicidade no blog. Eu vou trabalhar, pelo menos a curto e médio prazo, para que esse seja o meu negócio e que ele possa durar o máximo possível. Para quem conhece o mínimo da internet, montar um blog é tão fácil quanto mandar um e-mail. Mas os especialistas alertam que nem toda boa ideia se transforma em fonte de renda. Tem que ter uma boa ideia, mas tem que ter um pouco de suor também, né? Se você se quiser ser um blogueiro, você tem que escrever constantemente, tem que ser pertinente a um assunto. Os blogs geralmente são de nicho, né? Você tem que focar num determinado assunto. Você não pode fazer um blog para tentar concorrer com jornais grandes, por exemplo. Você vai perder. Jornais grandes têm uma estrutura, tem correspondentes. Mas se você focar em um assunto, você consegue competir com grandes revistas especializadas, por exemplo. Um teatro especial encenado por atores especiais. Essa é a proposta da Oficina dos Menestréis, adaptar peças e musicais para um grupo de atores portadores de síndrome de Down. Eles estão eufóricos e em contagem regressiva. A gente vai fazer a leitura do roteiro para daqui a pouco descer e começar a passar. No palco, 45 jovens com síndrome de Down. O diretor do espetáculo, Deto Montenegro, não dá mole para essa moçada. Ele manda parar, voltar. Pode começar a baixar. Quantas vezes forem necessárias. E os atores seguem em frente, sempre com muito humor e disposição. Alegria, traz sucesso, traz harmonia, traz amigos e traz tudo também. Em São Paulo são exatamente 2 horas, 12 minutos e 15 segundos. 16, 17, 18, 19. O pessoal que tem síndrome de Down, eles têm uma coisa bacana, eles têm uma espontaneidade muito legal no palco que o artista tem que ter, sabe, uma naturalidade, um exibicionismo, uma coisa assim meio de querer aparecer, que isso é legal para o artista, isso é bacana. Então, rapidamente, eu me identifiquei um pouco com esse lado deles. A peça Up está na 3ª edição. Faz parte do trabalho de inclusão social da Oficina dos Menestréis. Para incentivar os alunos com síndrome de Down, voluntários dividem um palco com eles para ensinar e aprender. Eu acho que todo mundo tinha que conviver com os ups, né? Porque pra gente eles são os ups, não são os downs. Para aprender um pouquinho de sinceridade, de pureza, da beleza da vida. Assim, eles ensinam coisa demais pra gente.
A peça Up 3 está em cartaz no Teatro Dias Gomes, Rua Domingos de Moraes, 348, Vila Mariana. A apresentação é amanhã, domingo, às 4h30 da tarde. Mais informações no site www.oficinadosmenestréis.com.br. Domingo de expectativa para 4 torcidas do estado de São Paulo. Amanhã o derby campineiro entre Guarani e Ponte Preta e o Clássico Paulista reunindo São Paulo e Santos definem as duas equipes que vão disputar o título estadual de 2012. Na última entrevista coletiva, antes do duelo, a palavra foi dos técnicos Emerson Leão e Muricy Ramalho. Na coletiva à imprensa, o técnico Emerson Leão foi direto ao assunto. E decidir em um jogo só a semifinal, depois de tudo que você fez, é difícil e emocionante ao mesmo tempo. Um jogo só e com desfalques importantes. O atacante Luiz Fabiano cumpre suspensão e não joga amanhã contra o Santos. O substituto, Leão não revelou. Todo excelente jogador é problema, quando não joga e quando joga. Sobre o fato do Peixe ter reclamado que jogou no meio de semana, ao contrário do São Paulo, que teve o jogo pela Copa do Brasil adiado, ele discordou. Eles jogaram quarta, chegaram na quinta-feira de manhã, com voo particular. Lógico que a altitude é desagradável, mas não tem segredo nenhum. Não tem. Dura não ter jogador. O Santos treinou hoje pela manhã antes do clássico contra o São Paulo sob os olhares do técnico Muricy e de seu auxiliar, Tata. O Peixe tenta se recuperar da viagem à Bolívia pela Libertadores e encontrar fôlego para encarar um clássico decisivo. A palavra é de superação mesmo. Os jogadores estão conscientes disso, do que é importante para a gente passar esse jogo. Então a gente espera que realmente a gente supere bastante. Uma certeza é o lateral Léo, que substitui o suspenso Juan. Se for campeão, o Santos pode conquistar o tricampeonato paulista e Muricy, que é tri-brasileiro pelo São Paulo, encara isso com bom humor. Eu sou bom pra tri, hein, meu? Tem até um Muritri aí, que é uma pessoa que acompanha a minha carreira aí. Não sei, cara. E a bola rolou neste sábado nas ligas europeias e teve gol de brasileiro na Itália. Marquinhos e Simplício marcaram no empate do Roma contra o Napoli. Vamos ver como foi. Na Itália, o Roma empatou com o Napoli por 2-2. O brasileiro Marquinhos escorou o cruzamento e fez o primeiro gol romano. Zuniga, num belo gol de fora da área, empatou para o Napoli, que marcou outro golaço, desta vez com Cavani, e virou o jogo. Faltando poucos minutos para o final, o também brasileiro Simplício marcou o gol do empate do Roma. 2-2, resultado final. Na Inglaterra, o Arsenal jogou como visitante contra o Stoke City, que saiu na frente com Peter Crouch. Poucos minutos depois, o holandês Van Persie aproveitou o cruzamento da esquerda e empatou a partida. Esse resultado mantém o Arsenal no terceiro lugar, com vaga na Copa dos Campeões. Na Alemanha, o Borussia já garantiu o título, mas o Bayern de Munique, que eliminou o Real Madrid e é um dos finalistas da Copa dos Campeões, lotou o estádio e venceu o Stuttgart por 2-0. Mário Gomes e Thomas Müller fizeram os gols do Bayern, que ao final da partida exibiu faixa de agradecimento aos torcedores pelo apoio na temporada. Na Espanha, o Levante venceu o Granada por 3-1. O marfinense Koné marcou o primeiro gol. No rebote do goleiro, Igalo empatou a partida. Xabi Torres e o brasileiro Valdo fizeram mais 2 gols para o Levante, que sobe para o 4º lugar e segue na briga por uma vaga na Copa dos Campeões da Europa. Próximo bloco, o assunto é livro. Vamos falar do Prêmio São Paulo de Literatura. Até já!